Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal aqui, vamos falar um pouco sobre o HGRU, mais um mês acompanhando esse fundo. E que fundo imobiliário, né, gente? Puta vida. Eu falo, é um dos melhores mesmo, é oriundo da CSHG. Obviamente, muitas pessoas estão esperando a emissão, que esse fundo já vem falando há um bom tempo da emissão. Eles publicaram antes mesmo da questão da venda da CSHG, da possível venda, né? E aí depois, com o desenrolar, eles meio que deram uma parada. E nesse relatório eles não falaram nada sobre emissão. Obviamente a gente não tem que ter pressa, porque deve estar uma bagunça ainda. Bagunça que eu digo, deve estar ainda uma parte de mudanças lá dentro da CSHG, principalmente com essa aquisição, tem toda a parte de resultado do ano. Então eu acredito que seja até por isso que eles até pararam um pouco de falar sobre emissão, para não alimentar muita expectativa do pessoal. Mas vamos falar um pouco sobre o fundo. Eu não me preocupo tanto, vocês vão ver que o fundo está andando muito bem. Obviamente que uma emissãozinha faria muito bem para o fundo, né, e aumentar bem o patrimônio dele, mas vamos lá, não tem assim nada de que possa impactar diretamente. Janeiro de 2024, cota de mercado 139, cota patrimonial 126, então ele está com certo ágio aí, se a gente for ver de cota, né? Então o que é legal, daria para ele fazer emissão, mas eu acredito que ele não tem feito emissão exatamente por causa dessa questão provavelmente dessa mudança que eles estão tendo aí, da questão da pátria, a pátria assumindo, embora o time tenha ficado, mas em uma emissão não é tão simples assim. Então, por isso que talvez não tenha acontecido. Obviamente, inclusive a emissão do HGLG foi antes desse movimento. Então a gente tem que continuar acompanhando. Bom, então vamos lá. Outro ponto importante. Olha só o resultado do fundo agora em janeiro. 2,03 por cota, o que deu, na verdade, essa receita total e uma receita resultado, né, de 1,81 por cota, e ele distribui 85 centavos por cota para manter esse dividend yield aqui. Mais um acúmulo grande de reserva, que é provavelmente aquele presente de meio de ano que a gente vai ter, que o HGRU sempre, normalmente, sempre não, mas normalmente ele faz. Por quê? Ele recebeu agora esse mês a parcela de quitação da venda do imóvel lá do Big, do Atacadão lá de São Bernardo. A gente comentou no relatório passado que era em duas parcelas, o lucro foi 31 milhões, então ele, a parte líquida, lucro da quitação, então ele recebeu 15 milhões no mês passado e recebendo o final agora, que dá só isso dá 84 centavos por cota. Só esse recebimento aqui já seria o rendimento pago, né? Então, mais um acúmulo de reserva para o fundo, e também a parcela referente à venda da Pernambucanas Campo Largo de 5 centavos por cota. E aqui mais uma venda das Pernambucanas, que é um movimento que o HGRU vem fazendo, que é vender os imóveis das Pernambucanas, né? Então ele vendeu aqui o de Campo Largo, Paraná, 5 milhões e 600, parcela de 2 milhões a ser recebido dia 10 de janeiro, o que também aumenta o retorno, o resultado do fundo, e o saldo de 3 milhões e 600 em duas prestações iguais, de 1 milhão e 800, vencendo a primeira em 30 dias. Então olha só, e aqui que eu queria deixar bem assim, a coisa absurda. Preço de venda do imóvel, 78% ao valor investido. Então, olha só, taxa de retorno 27,5, cap rate de 4,8. Aí vocês podem estar falando, Eric, como é que pode ter um cap rate tão baixo assim? Como é que você pode falar que é bom? Pessoal, sempre se atenta. E quando você está vendendo o imóvel, o cap rate tem que ser a menor. E quando você compra é maior. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês, até para ficar mais fácil aqui. Deixa eu fazer umas continhas aqui para vocês. Olha só. Vamos supor... Eita, por que não está aí? Opa, ele veio pra cá. Olha só. Ele tá querendo... É que ele tá querendo, na verdade, entrar aqui no meio da imagem. Peraí, vamos por aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu pôr um texto aqui. Bom, olha só. Vem aqui para baixo para ficar mais fácil. Vamos supor... Lembra a forma do cap rate? É o quanto que o imóvel recebe em função do quanto que ele vale ou quanto que ele foi pago. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que o fundo recebe 100 mil reais por mês... E ele valha 1 milhão. 1 milhão. Se a gente pegar isso aqui, né? Quanto que dá o cap rate aqui? Nossa, ficou torto demais, né?
Quanto que dá o cap rate aqui, pessoal? Se a gente pegar, dá um cap rate de 10%. Olha só, dá cap rate de 10%, o que a gente pegar 100 mil dividido por 1 milhão, dá 10%. Agora, os 100 mil, vamos pensar que o imóvel foi vendido mais do que ele foi pago. Então vamos pensar o seguinte, ele continua recebendo 100 mil, só que agora ele foi vendido por um valor maior. Vamos supor que ele foi vendido por 2 milhões. Quanto que vai dar o cap rate agora? 5%. Entenderam o porquê que quando a gente está falando de venda de imóvel, o cap rate menor é melhor? Por quê? Significa que o preço do imóvel foi valorizado, foi mais do que o que ele foi pago. Então, se ele teve uma valorização de 70%, obviamente o cap rate vai ser menor. Então, esse cap rate de venda aqui é excepcional. Entenderam? Então, tomem cuidado com isso quando vocês analisarem o cap rate. Quando você está comprando o imóvel, obviamente o cap rate tem que ser maior. Por quê? Aqui o 100 mil continua, só que aqui o valor tem que ser menor. Então, por exemplo, se aqui o valor fosse 500 em vez de 1 milhão, daria um cap rate de 20, por exemplo. 20%. Entenderam? Então, sempre pense nisso. Quando você está comprando imóvel, cap rate alto. Quando você está vendendo imóvel, cap rate baixo. Então aqui o grande problema do HGRU, que é o Dutra 107. Ele é o que dá esse 1% de vacância. Você vai falar, nossa, Eric, mas 1%? Mas para um fundo que é muito bom, a gente tem que tentar limar tudo que é de problema. Então o Dutra 107 é o que a gente espera que o fundo consiga resolver para zerar essa vacância. Que eles colocam aqui, que eles falam em paralelo, que eles falam que estão acompanhando a devolução da loja da Open Box, sendo que estão em fase finais de obras de adequação, ou seja, quem está devolvendo está adequando, né? E aí, em paralelo, continuamos em tratativas para uma empresa do setor de varejo e alimentos e bebidas. Eles estão vendo as tratativas, pensando na condição que entendem ser adequadas para dar continuidade. Mas assim, o problema é o calcanhar de Aquiles do HGR hoje, é o Dutra 107, e eles colocam que ao longo do mês de fevereiro devemos ter um posicionamento mais firme quanto ao tema. E na parte técnica, eles estão vendo a parte de propostas para obras de reposicionamento do Dutra. Então a questão é a seguinte, a gente tem que aguardar e ver como é que o fundo vai resolver esse imóvel, que na verdade, assim, se a gente for pensar no universo do tamanho que ele é pouca coisa, mas é o calcanhar, então eles dedicam basicamente os esforços para esse imóvel. Aqui um ponto que me chamou a atenção, que é o seguinte, obviamente aqui a parte de receita, outras receitas, são as receitas de lucro imobiliário, né? Tem a parte do mês passado, também teve a primeira parcela do pagamento do Atacadão de São Bernardo, mas subiu bastante a receita de locação. Se a gente pegar nos meses anteriores, ela estava oscilando entre 14, 13, 900, 14 e pouco. Subiu para 16. Eu acredito que já tem alguma coisa de reajuste aqui, que a gente vai ver lá embaixo, mas eles não informaram sobre esses reajustes. E aqui, olha só, pessoal, o resultado do fundo, mais uma vez, só que dessa vez eles distribuíram o normal. No mês passado foi aquela distribuição do excedente, que deu aquele presentão para o cotista, mas olha só, eles... resultado 33 e distribuíram 15 milhões. A gente consegue ver direitinho aqui, ó. Olha só para quanto que foi a reserva. Ela saiu de 87 centavos, quase R$1 a mais de reserva. A gente consegue ver aqui como o fundo está trabalhando bem nisso. Obviamente, pessoal, que vai saindo locatário, vai saindo vendendo imóvel, o rendimento do fundo tende a diminuir por causa da receita de locação. Mas não é o que a gente está vendo aqui, né? Então o HGLG tem trabalhado muito bem. Olha só, a receita potencial dele é 14 milhões e a receita de locação 16. Então, exatamente por causa de antecipação e todas pode ser que agora aqui, pode ser que seja esse valor de recebimento aqui de receita de locação tenha a ver com antecipação de atrasos e multas, né? Então, e eles não comentaram sobre isso, sobre do que se trata isso, mas é importante a gente ter ciência que isso faz muito impacto no resultado. Então, olha só, mais um mês acumulando, então a gente já chega agora em janeiro com 1,83, e olha só, se a gente vê aqui, fevereiro estava com 1,07 de saldo acumulado. Então,
pode ser, vamos ver como é que vai ser o mês que vem, embora ele não receba mais parcela, essa última parcela do Atacadão acabou, mas ele ainda tem a parte do Pernambucanas, ainda tem a parte da Pernambucanas Campo Largo, então pode ser que em junho venha uma pancadona aí, então aguardem e confiem. Bom, aqui a parte de rentabilidade, não tem nem o que falar, é muito parecido com a HGLG, né? Um baita de um fundo, um baita de um resultado. Aqui a parte de cotistas vem sempre aumentando um pouquinho. Aqui a parte de alavancagem, veja, ele tem 187 milhões de obrigação só de renda fixa e LCI, e ele já pagaria. Fundo imobiliário também, então é muito gerenciável. Além de ser muito gerenciável, deixa eu descer aqui, a gente já volta aqui, eu volto para ela. A taxa é muito baixa, IPCA 6,5%. Muito tranquila a alavancagem desse fundo. Aqui a parte dos imóveis, né, a distribuição dos imóveis, 65% em São Paulo. Vacância dele é Dutra, então não tenho muito o que falar. Aqui, isso que eu falei para vocês, pode ser que já tenha alguma coisa aqui de revisão de contrato que já foi feita também. Aqui foi pouca coisa de reajuste, mas eu acho que pode ter alguma coisa já disso daqui. E aqui os locatários, né, a gente continua com o Carrefour maior parte, Pernambucanas vem diminuindo bastante, que é as vendas do fundo. Bom, pessoal, então aqui a parte de alavanca a gente já viu, e é isso, pessoal, não tem muito aqui só para mostrar para vocês a vacância desse cara aqui, do Dutra, e ainda é uma vacância pequena se a gente for pensar, né? Mas a gente continua acompanhando, é um baita fundo imobiliário, não tem muito o que falar dele não, e não me preocupo muito que a emissão ainda não saiu, mas eu acho que eles poderiam pelo menos dar uma notícia, falando, a gente continua avaliando, porque esse mês eles simplesmente não falaram absolutamente nada da emissão. No mês passado eles falaram que continuavam de diligência, que sabia que estava atrasado, mas esse mês eles não falaram nada, vamos acompanhar, mas eu acredito que tem muito a ver com essa questão da mudança, né? Então ainda está no processo de mudança. Tá bom? Então, pessoal, espero vocês no próximo vídeo.